que eu acho que você deveria estudar o filme Tropa de Elite? Acredite ou não, mas a primeira vez que eu assisti esse filme não tem nem 1 ano e meio atrás, quando eu estava com alguns amigos e a gente estava meio que indeciso, escolhendo alguma coisa pra assistir na Netflix. E foi dentro dos primeiros 5 minutos de filme que logo percebi do porquê que desde quando eu voltei pro Brasil, depois de ter morado boa parte da minha vida fora, o hype por trás desse filme e porquê que muitos consideram Tropa de Elite o melhor filme na história do cinema brasileiro. Eu separei 10 tópicos pelo qual eu acho que faz esse filme ser tão único e serve como referência para qualquer pessoa que já o assistiu. O primeiro delas sendo o Hook. O filme já começa com vários flashes rápidos de um baile funk e é em seguida logo com uma narração que é só revelado quase 4 minutos depois. Isso automaticamente cria um clima de mistério, pois você quer saber da onde está vindo essa voz, mas também é logo em seguida com várias informações sobre polícia versus traficantes nos morros do Rio de Janeiro. Meu nome é Capitão Nascimento. Eu chefiava a equipe alfa do BOPE. E logo são apresentados 2 personagens, o Neto e o Matias, que estão juntos subindo o morro e sem muita explicação nós vemos um deles disparando em direção ao baile funk. Essa técnica de dar pouco contexto no início de uma história ajuda a dar uma inclinação e um incentivo ao telespectador ficar ali e assistir para ver por que aquilo está acontecendo. Um dos melhores exemplos que eu posso lembrar disso, primeiro episódio de Breaking Bad, onde você vê uma calça voando, você vê o personagem principal, o Walter White, no meio de uma rua, num deserto, apontando uma arma para frente, você escutando vários barulhos de sirenes, seu veículo quebrado do lado da rua e durante tudo isso, o cara tá de cueca, mano. Hell no, man. What the fuck, man? Então, como faz para prender a atenção da sua audiência? Mostre-os algo para que não tenham escolha, a não ser descobrir o motivo do porquê. Número 2 é o cuidado na escolha dos personagens. Os produtores do filme queriam deixar a obra o mais realístico possível. O Wagner Moura, junto com os atores e verdadeiros PMs, fizeram um treinamento real do BOPE. Teve uma entrevista que eu vi onde um ex-capitão do BOPE que foi contratado para treinar os participantes falou sobre um dia onde que eles estavam treinando o Wagner Moura e como eles sabiam que ele ia ser meio que o líder do BOPE no filme, eles meio que pegaram pesado nele e queria fazer ele chegar no limite. Depois de um dia inteiro de pressão, e a pressão persistiu e o Wagner Moura deu um soco no nariz do Storani. O nariz do Storani, o capitão Storani quebrou e o Storani ficou contente com aquilo. Mas era isso que eu queria desde 9 da manhã. E o terceiro ponto, storytelling. Falamos um pouco sobre o hook inicial que prendeu sua atenção. Também utilizaram de outra técnica chamada de flashback. Depois deles terem acabado de apresentar os 5 primeiros minutos do filme de puro caos e adrenalina, colocam uns 6 meses antes. Isso ajuda na retenção do telespectador para ficar até o final, para agora receber um pouco de contexto. Outra técnica utilizada no storytelling desse filme é como eles criaram uma divisão de anjo e demônio de Neto e Matias. Um deles sendo mais bruto e o outro sendo mais cabeça. Não me misturo com viciado e nem com vagabundo. Pelo menos no início. A narrativa, junto com o visual, ajuda nisso. Na verdade, eu precisava da inteligência de um e do coração do outro. Falando sobre os motivos de cada um entrar pro BOPE. O Neto decidiu entrar pro BOPE porque ele gostava de guerra. Matias veio junto porque era um policial que acreditava na lei. Mais uma mais técnica utilizada no filme foi o uso da coloração teal and orange. Esse tipo de colorização se popularizou bastante através do primeiro filme do Transformers. E eles utilizaram dessa técnica em vários momentos em Tropas de Elite e em centenas de filmes durante essas últimas décadas. O teal and orange são cores opostas na roleta de cores e ajudam os nossos olhos a sentirem atraídos por conta desse contraste. Durante vários momentos desse filme, utilizaram dessa ciência para intensificar nossa atração à tela. Inclusive, eu tenho minhas próprias cores que você pode aplicar para imagens de qualquer câmera com apenas um clique. Se você quer ter um antes e depois assim, clica o link na descrição desse vídeo para você adquirir os meus LUTs para vídeo e meus presets para fotos. E a quarta observação, soundtrack.
O filme é bastante reconhecido pela sua escolha de trilhas durante o filme, mas também achei interessante que em alguns momentos eles retiram a trilha sonora para você apenas ficar totalmente imerso durante aquela cena. Spoiler, se você ainda não assistiu esse filme, vai ter que aturar. Como quando enterram o neto. Fica sem música para ajudar a enfatizar o momento difícil que o Matias está passando. Não é toda hora que você precisa de uma trilha. Às vezes você tem que deixar o visual falar por si só. 5. As dificuldades e insistência na produção. A produção desse filme não foi nada fácil. Teve um podcast que eu vi com o Sandro Rocha, onde ele relata sobre algumas condições intensas que eles tiveram que aturar para a gravação desse filme. Tinha momentos que eles estavam gravando em temperaturas acima de 46 graus. Tiveram que fazer 14 takes para sair do jeito que eles queriam. Foram 14 takes daquela cena. Naquele beco fazia 46 graus, irmão, no verão. Nossa. Teve uma cobertura do Fantástico que eu vi sobre a produção desse filme. Eles tinham relatado que uma das vans de produção do filme foi sequestrada junto com o motorista e 1 hora depois foram encontrados, mas as armas utilizadas no filme foram roubadas. A van com a equipe foi localizada 1 hora depois. As armas, não. Nos making-of que eu vi, dava pra ver a galera da equipe subindo e descendo os morros da favela com centenas de quilos de equipamento nos ombros. Se um dia eu for chamado para participar de uma produção e a equipe não tiver essa mesma disposição que nem eles tiveram, nem me chamam, não quero saber, é de tirar o chapéu, os caras estão de parabéns. E para piorar isso tudo, o filme foi pirateado antes dele ser oficialmente lançado no cinema. Mas mesmo depois de toda essa pirataria, se acredita que até hoje Tropa de Elite tem recorde na bilheteria do cinema brasileiro? O 6º, budget. Pelo que eu pesquisei online, o filme Tropa de Elite teve um orçamento de 10 milhões e 500 mil reais. E ele acabou tendo um retorno de 14 milhões de dólares. Se você reajusta por inflação, hoje seria mais de 100 milhões de reais. Já ouvi falar de filmes que tiveram centenas de milhões de reais no orçamento, mas não chegaram perto do impacto cultural e o sucesso que Tropa de Elite teve. Não é só porque um filme teve um orçamento astronômico que o seu sucesso é garantido. Sound Effects. Mesmo ganhando quase todos os prêmios de melhor filme na América Latina, Tropa de Elite foi reconhecido mundialmente, em que muitos consideram que foi o melhor ano da história do cinema naquele período de 2007 a 2008. Chegaram a ganhar prêmio mundial da ABC de filme com o melhor som, que é um testamento o quão bons são os efeitos sonoros utilizados nesse filme. Tava na hora de escolher o meu substituto. Sério mesmo, o engenheiro de som desse filme merece infinitas casquinhas de caramelo do Mac. 8. Técnicas de filmmaking. Hoje em dia ficamos meio que acostumados a ver quase todo tipo de conteúdo postado 100% estabilizado. Mas durante quase todo o filme e no making of, dá pra ver que grande maioria das imagens a câmera está montada por cima do ombro do cameraman, causando um efeito que se chama natural flow. Essa técnica de cinema é bastante utilizada para criar um aspecto natural nas imagens. E também, nesse caso, ajudou a criar tensão. Nessa cena do Breaking Bad, no primeiro confronto entre o Walter White e o Tuco Salamanca, você vê claramente a câmera dando uma leve tremida e meio que flutuando na cena. Isso automaticamente causa um ar de suspense e imprevisibilidade, em que na Tropa de Elite se encaixou muito bem. E uma arte que ninguém aprende na teoria. Além de transições visuais, teve um momento onde o filme usa uma transição através de palavras. Depois de uma operação do Bob que é bastante rigorosa e meio que difícil de assistir, você vê as palavras vingar e punir acompanhada com as imagens do Matias na faculdade. Eu achei muito irada essa transição porque é algo meio raro de se ver no cinema, meio que difícil implementar de uma maneira natural e que fica tão bom quanto esse que eles implementaram na Tropa de Elite. E 9. Conexão emocional com os personagens. O filme tem vários acontecimentos e frases icônicas. Eu quero te ajudar, agora você tem que me ajudar a te ajudar. Que ajudam nós telespectadores criarem vínculos afetivos com os personagens. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Você é moleque! Bando de burguês, safado! Tá tudo certo, meu amor. Vai dar tudo certo.
Nessa cena do filme você vê a dificuldade que o Nascimento está tendo para controlar o seu psicológico em relação à preocupação de escolher quem irá substituí-lo. E 10. As críticas sociais. A gente não pode falar sobre Tropa de Elite sem falar sobre as críticas sociais que o filme apresenta de uma forma direta e indireta. Como as relações de poder moldam instituições perversas. Um exemplo de uma instituição desse tipo. A polícia? A polícia, muito bem. Mas eu acho que a polícia não age perversamente só com as classes menos favorecidas. Eu acho que nós, na classe média, classe alta, também somos vítimas desse bando. Isso aí o que, na minha opinião, se chama as Olimpíadas da Opressão. Nesse ponto do filme já tinha dado um pouco de contexto sobre cada personagem apresentado. E achei interessante nessa cena onde o Matias se encontra no meio de tantos playboy ali na sala de aula. E eles falando como eles são oprimidos. Só porque a gente tem um apartamentinho em Leblon. E eles tentam se vitimizar, sendo que o filme mostra que através das drogas que eles mesmos consomem, eles mesmos estão ajudando a bancar a própria guerra que estão lutando contra. Teve uma cena do filme que é importante retratar também, onde mostra a dificuldade que as famílias têm que passar depois dessas operações. Teve uma dessas cenas onde uma das mães desses fogueteiros pede permissão ao Capitão Nascimento para poder enterrar o seu próprio filho. Era o senhor que estava na última operação, amor? Eu vim aqui pra pedir o direito de poder enterrar o meu filho. Mesmo o filme sendo nomeado como ficção, Tropa de Elite retrata também sobre a real corrupção dentro da própria polícia. Rebocar começou a dar muito dinheiro. Aí o sistema aproveitou. Eles falando sobre o número dos corpos encontrados por área e mudando os locais do crime, no recolhimento do dinheiro que era para ter sido para o coronel. Sei que existem diversas interpretações diferentes da conclusão que cada um tirou do filme. E é isso que eu quero saber, porque eu assisti o filme apenas 2 vezes. Talvez teve algum detalhe que passou pela minha cabeça, então se sinta à vontade de deixar aí nos comentários a sua opinião da mensagem principal que esse filme quer retratar. E esses foram meus 10 motivos pelo qual você deveria estudar Tropa de Elite.